Bem-vindos ao Humanizar é Se Conectar. Hoje estamos com o professor Robson, palestrante, professor universitário, mentor de propósito e terapeuta. Robson, muito obrigado por você ter aceitado o convite. É uma honra inenarrável tê-lo aqui comigo hoje. Hoje eu estou aqui no estúdio do Robson, que é maravilhoso. Estou extremamente confortável. É um cara que, por entender de propósito, já fez eu me sentir super à vontade aqui. Então, já estou super contente em estar na presença dele. O Robson hoje vai falar sobre propósito e líderes que engajam pessoas, que é um tema hoje que eu acho que é mais do que necessário nas empresas. Ser líder é muito além de dizer só o que a gente precisa fazer. Líder exige competência e propósito. Bem-vindo, Robson. Valeu, Hugo, obrigado. Que bom que você está se sentindo à vontade aqui, isso é importante, porque um papo rola quando a gente está à vontade, né? Eu Como se estou estivéssemos aí extremamente. tomando uma breja, trocando uma ideia, e é essa a ideia que a gente tem quando pessoas se encontram, quando seres humanos se encontram. As verdadeiras conexões. As verdadeiras conexões. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para realmente dividir um pouquinho do que eu sei, porque ninguém sabe tudo. Nós estamos sempre aprendendo ao longo dessa caminhada, dessa jornada tão maravilhosa chamada vida. Exatamente. E Robson, a gente costuma sempre apresentar as pessoas dentro do seu âmbito profissional. Quem nunca chegou num lugar e falou, mas o que você faz? O que o seu namorado costuma ali, sua namorada costuma fazer? Isso parece que nos define. Sim. Então, eu sempre faço a pergunta também de quem é o Robson além das suas perícias, da sua profissão? É muito interessante essa pergunta, porque quando você pergunta quem é você, as pessoas vão logo dando uma carteirada. E as pessoas esquecem que o Robson, por exemplo, no meu caso, antes de tudo que eu sou, eu tenho uma essência que é aquela que nasceu comigo, que eu ganhei da minha família, da minha herança familiar, da minha educação, dos meus valores, que é o Robson Pessoa. E o Robson Pessoa é uma pessoa que gosta de se conectar com pessoas, gosta de ser pessoa, ser humano. Porque o melhor de um ser humano é o ser humano. O resto é agregado. Então, o Robson Pessoa é essa pessoa que se atrapalha, que dá risada, que fica triste, que daqui a pouco está feliz, mas que está sempre em busca de algo, porque o Robson Pessoa é aquele curioso que está sempre querendo aprender mais. Quanto mais a gente aprende, aí a gente quer aprender mais. E vou buscar outro, e vamos para outro caminho. Então, o Robson Pessoa é um ser curioso, que gosta de pessoas, que não sabe viver sem pessoas e que descobriu na conexão com pessoas, na comunicação, o seu propósito de vida. E quando a gente fala de propósito, né, Robson, quando você falando desse seu lado que é o humano, o Robson que encara o seu dia a dia, o Robson que está se conhecendo um pouquinho mais a cada dia, é interessante a gente pensar que você, para estar chegado onde você chegou, você precisou, enfrentar muitas coisas na sua vida. Você não nasceu sabendo isso tudo, né? E quando a gente fala de líder, que hoje é o nosso direcionamento é líderes que engajam pessoas, a gente pode falar de liderança só se formos líderes ou não? Não, a liderança é uma habilidade humana. Todos somos líderes independente de cargos. Nós temos uma diferença e muitas empresas ainda fazem a confusão, achando que liderança é só quem está num alto escalão, ocupando uma posição hierárquica. Certo. Todos somos líderes. Liderança é uma habilidade humana e aquele que não tem pode desenvolvê-la. Então, desde uma pessoa que está ali, ela é responsável por fazer o cafezinho na empresa. Ela exerce uma liderança também, se ela quiser. Ao fato que, olha, eu estou aqui fazendo café, não dá para tirar um pouquinho agora, tomar agora, não. Olha, você tem que esperar esse momento, eu estou terminando aqui, eu preciso que você respeite esse espaço para isso. Trabalhei numa instituição de ensino, onde a cozinheira percebeu que a torneira estava na altura da testa das crianças quando ela ia se servir. E ela pediu que a manutenção subisse a torneira para evitar acidentes. Isso é um exemplo de engajamento, liderança, habilidade. Ela tem uma visão, para os mais jovens vão lembrar, uma visão além do alcance. Então, a liderança é a capacidade, a habilidade humana que você tem de inspirar pessoas. E você inspira pessoas independente do seu cargo. E, pelo contrário, muitas vezes o seu cargo, quando você assume a casca do cargo, porque você nunca é o que você ocupa, você está num cargo, Exatamente. você acaba esquecendo que você é pessoa e está lidando com pessoas. E isso é muito legal porque dentro de um processo de uma empresa, você trazer o pertencimento para
todos que estão envolvidos no processo é fundamental. Uma empresa ela só cresce se o líder ele escuta todos que estão no processo, porque todos têm algo a agregar e muitas vezes, pensando numa empresa que oferece um produto, né, que seja físico ou digital, provavelmente a pessoa que está ali trabalhando, um agregado, ele consome esse produto. Sim. Então ele pode sim ajudar a melhorar o produto e o processo. Todos precisam ser ouvidos, todos precisam ter esse pertencimento. E pelo aspecto comunicacional, esse que escuta se torna um líder de opinião, porque ele vai falar. E nós sabemos que ainda a melhor propaganda é o boca a boca. Exatamente. E a partir do momento que eu olho isso pela ótica das teorias da comunicação, olhando uma teoria brasileira, que é a Foco Comunicação, nós falamos em líderes de opinião. Eu conto uma coisa para você, eu te passo uma informação, você vai passar para outra pessoa e essa pessoa vai ressoando. Não existe aquele emissor, mensagem, receptor e acabou. Não, esse processo é muito mais dinâmico. E a liderança, ela vai além das palavras. Você falou num ponto importante, escuta. E hoje nós falamos muito de escuta ativa. Sim. Parar e escuta ativa não é ficar no celular ali enquanto você está falando comigo. É parar e prestar atenção e estar presente ali te escutando. E a liderança hoje, a liderança inspiracional, que é o que nós falamos, primeiro que ela se vale da liderança situacional. Tem hora que ela vai ter que ser mais enérgica, mas tem hora que ela vai ter que pegar no colo, vamos dizer assim. Então o líder, ele consegue olhar para os seus liderados como seres humanos, inspirando, por quê? Porque ele consegue tirar o melhor de cada um. Ele não vai colocar ali um peixinho dourado para fazer uma maratona. Exatamente. Porque não é a habilidade dele. Então ele consegue identificar no seu squad, no seu time, quem são as pessoas que precisam de maior apoio, menos apoio, mas nem por isso ele vai deixar de ser líder para inspirar. Porque o líder é aquele que eu quero seguir. Não é aquele que manda em mim. Porque às vezes aquele que manda em mim, que é meu chefe, que é um termo que já está aí batido, obsoleto, mas ainda insistem em usar, ele está dando ordens e eu profissionalmente acabo seguindo porque eu preciso do meu trabalho, eu tenho boleto para pagar, tem toda essa questão. Só que já foi comprovado em pesquisas pelo mundo todo que não é a remuneração o maior ponto para manter talentos. Isso. A qualidade de vida, a comunicação, o encontro entre pessoas. Temos pesquisas que, por exemplo, do home office, a questão da saúde mental, a falta do tempo do cafezinho, aquele cafezinho que você se encontra na copa para futricar, para bater papo. Por quê? Porque o ser humano é um animal social, então nós precisamos da convivência. E liderar é isso, liderar é liderar pessoas, e não cargos e funções. Então quando eu, líder, me coloco como um ser humano, como outro ser humano que eu estou tocando, eu tenho uma inspiração aí. Eu quero ser igual a essa pessoa porque essa pessoa me trata como igual. E não é por me tratar como igual que eu vou desrespeitar a hierarquia dessa pessoa. Pelo contrário, eu consigo ter um engajamento e uma parceria. Falar, poxa, essa pessoa me inspira tanto, tô junto, nós estamos juntos, nós vamos sair junto dessa. E se eu errar, eu sei que essa pessoa vai estar do meu lado para me ajudar a consertar. Ela não vai simplesmente me dar um feed crawl. Ela vai sentar comigo, o que nós temos que mexer, o que nós temos que mudar. Então o líder que engaja é aquele que não fica num acastelado hermético, numa bolha. É aquele que está no chão de fábrica, popularmente falando, seguindo realmente o melhor do seu trabalho e ajudando as pessoas a fazerem o seu melhor. Eu acredito que o líder, hoje, né, a gente saiu daquele líder da época industrial, onde ele subia a escadinha de ferro ali, aquele barulhinho do pé batendo, se trancava na sala, só saía no horário que o expediente acabou. Esse líder não existe mais. Hoje o líder, ele senta ao lado dos seus colaboradores, ele conversa com seus colaboradores, ele está engajado no processo. E é como você disse, o líder, ele favorece, ele lapida o que você já tem em você. E Robson, pegando esse gancho, o líder, ele forja outros líderes também, não é? Sim, porque assim, líder verdadeiro não tem medo de lideranças. E na equipe nós temos vários líderes. Então esse líder, ele percebe essa habilidade dessas outras pessoas, ele vai potencializar, porque são aliados. Eles vão se tornar aliados nessa busca, nessa batalha, nessa jornada. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E quando eu tenho um líder na minha equipe que eu não o deixo expressar a sua liderança, a sua inspiração, eu perco.
E o líder não perde talentos, ele quer reter talentos, porque todos nós sabemos o quanto custa treinar, aplicar treinamentos, desenvolvimento de novos talentos, de novos colaboradores ou funcionários, que também é um eufemismo, não adianta eu chamar de colaborador e tratar pior do que funcionário, não é só uma mudança de palavras, Exatamente. é uma mudança de posturas, de cultura organizacional, Cultura. que nós precisamos justamente para ter esse engajamento. E o líder, ele inspira porque ele tem o seu propósito muito claro. E se ele tem uma liderança de propósito, ele vai compartilhar esse propósito com seus liderados. Sim. Então tem que ser muito mais do que um cartaz na parede dizendo missão, visão e valores. O propósito é a sua razão de existir. Por que você se levanta todo dia? Porque toca o despertador? É muito pouco. Por que você faz o que você faz? E o líder também tem que se perguntar, por que eu faço o que eu faço? No MIT, nós temos hoje alguns pesquisadores do MIT que já estão dizendo que o termo líder não tem espaço na sociedade que nós vivemos hoje, no século XXI. Eles sugerem que seria algo como um change maker, um fazedor de mudanças, um facilitador de mudanças. Então nós temos que realmente começar a pensar o que é liderar, o que é ser líder e como um líder lida com os outros líderes da sua equipe. O líder, ele muitas vezes, ele traz uma inspiração, ele nos inspira. E eu acho que isso se dá exatamente como você disse, pela sua postura. Ele é uma referência moral, ele é uma referência de processo. Então, quando a gente fala de líderes, estamos falando de alguém que nos dá um norte, não só quando passa as diretrizes do trabalho, mas ele nos dá um norte humanizado também, de ser um ser humano melhor. E o líder, ele te dá um norte, mas ele vai junto com você até o norte. Ele vai junto. Né? Nós temos hoje uma liderança num sentido horizontal, não é vertical de cima para baixo. Uhum. Então ele está lá, ele está dizendo, olha, pode ir, eu estou junto com você. Ele não delarga, ele delega. E delegar é acompanhar. Sim. Então vai fazendo, precisa de mim, eu estou aqui, estou do seu lado. Ele vai sentar do seu lado e falar, e aí, como é que estão saindo as coisas? Mas não no sentido de cobrança. Está precisando de alguma coisa? Porque antes de você ser líder, você volta à sua humanidade. E aí eu só vou ter as palavrinhas da moda entre a empatia se eu reconhecer a alteridade, que é o lugar do outro. E a partir do momento que eu reconheço o lugar do outro, que não é o meu, mas eu enxergo o outro como um igual a mim na humanidade, eu estou tendo um olhar compassivo. Sim. E compaixão não é dó. Exatamente. Compaixão é engajamento e vontade de fazer algo para ajudar essa pessoa a se tornar melhor. Então é essa a diferença. Sim. Nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos. E com dores, com alegrias, com necessidades. E as necessidades, as dores e alegrias só vão mudar de endereço. Quando você fala disso, né, Robson, já me vem muito clara a pergunta de isso se encaixa no seu propósito e como você achou o seu propósito dentro disso? Porque isso está muito claro que é o seu propósito falar sobre isso, falar sobre humanização. Me explica sobre isso. Bom, são mais de 30 anos na docência, trabalhando como palestrante, treinador, e ao longo dessa caminhada eu fui cada vez mais me definindo como uma pessoa que tem um propósito de impactar e transformar positivamente a vida das pessoas. Perfeito. O dia que eu me perco disso, vamos dizer assim, porque já aconteceu, eu não consigo fazer aquilo ao que eu me dispus. Porque quando você descobre o seu propósito, você levanta cedo. Eu vou dar um exemplo meu, eu odeio levantar cedo. Mas eu tenho aula cedo. Acho que tudo muda, né? E aí eu posso sair daqui, pô, levantei cedo, tal, aquilo. Mas quando eu chego na frente dos meus alunos, ou para uma palestra, um curso, isso passa. Porque Sim. ali eu sei que eu estou realizando aquilo que me move, que me faz levantar cedo. Sim. Não é o despertador que tocou. Eu tenho uma outra função, outro papel, não, podemos chamar de missão, mas não no sentido vocacional, porque é uma profissão, eu sou um profissional. E essa coisa de, isso é um dom, não. Eu sou um profissional que me forjei nas formações profissionais. E é justamente isso que me move. A clareza do meu Ikigai, que é justamente o que eu trabalho nas mentorias. Ikigai é um termo japonês que, em uma tradução livre, seria a razão de você se levantar todos os dias, a razão de você existir. Quando você tem clareza desse propósito, você está muito mais tranquilo para entrar no estado de flow. E o flow é aquele momento onde você não tem fome, não tem sede, não tem vontade de ir no banheiro, porque você está fazendo uma coisa com tanto prazer,
uma coisa que é tão forte, que te dá tanto Gás, energia, energia. gás, você fala, meu, como é que essa pessoa está nesse pique todo? Porque tem razão de existir. Porque eu estou fazendo aquilo para o qual eu me preparei para isso. E aquilo que eu acredito. Porque propósito está muito conectado a acreditar. O meu propósito é diferente do seu e vice-versa. Sim. Por mais que eles sejam parecidos, nós somos pessoas diferentes. Aí está a alteridade. E as pessoas falam empatia. Aí é ocupar o lugar do Hugo. É me colocar no seu lugar. Para me colocar no seu lugar, você tem que me dar essa poltrona. E Ninguém... o tênis, a roupa, E tudo. não tem. Então, é sentir com o outro. A empatia é quando eu me coloco sentindo com você. E são experiências diferentes. Sim. Então, quando eu tenho um propósito focado no ser humano, porque é essa a questão, eu tive experiência em multinacional, trabalhei como em empresa, indicado para gerência, e quando me indicaram para gerência, eu sartei de banda, como diz o interior. Certo. Porque não estava no meu propósito de transformar vidas, de trabalhar com educação, e educação no sentido amplo, não só educação escolar, no sentido de formação e transformação. Porque ninguém é vazio, todos nós temos o nosso conhecimento, o nosso saber, nossa experiência, nossa vivência. E voltando à liderança, o verdadeiro líder entende isso. Ele respeita isso. E ele se dispõe a aprender com a sabedoria do outro, com a vivência do outro. Então o propósito é aquilo que baliza as suas ações. É aquilo que faz com que você realmente esteja engajado profissionalmente, pessoalmente, porque nós não somos essa coisa, olha, aqui é um ambiente profissional, esquece o seu lado pessoal, aqui é um ambiente pessoal, não quero saber do profissional. Nós não somos pedaço de pizza, nós somos um inteiro. Perfeito. Então eu não tenho como diferenciar. Se eu não estou bem pessoalmente, vai afetar o meu profissional e vice-versa. E hoje nós somos o país mais ansioso do mundo. Sim. Né? Nós vivemos isso, a depressão está aí, o estresse está aí. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho espaço para desenvolver o meu propósito. Isso já aconteceu comigo em instituições que eu falei, não, aqui não é o meu lugar. E aí, quando eu saio, eu começo a me sentir melhor. Quer dizer, eu achava que estava doente, mas na verdade eu estava adoecendo por estar me distanciando do meu propósito. E isso eu acho que se dá exatamente pelo... Quanto mais longe do seu propósito você está, mais longe de si mesmo você está. E estar longe de si mesmo é uma receita bombástica para você ficar doente, ansioso, depressivo, porque o propósito em si, ele traz a questão da motivação e de... É comprovado, existe estudos que falam que se você tem um propósito, você encara as adversidades da vida de uma forma muito mais resiliente. Com certeza. Porque você sabe o porquê você está fazendo aquilo. De repente você não sabe por que está passando por aquilo. Sim. Mas você tem uma bússola, alguma coisa que realmente te ajuda nessa navegação. E a ciência vai mostrar isso. Nós temos estudos ali, tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um clássico, que mostra esse estudo da felicidade. Não a felicidade tóxica, a positividade tóxica, mas a felicidade que é aquela que te coloca no seu lugar em relação ao seu bem-estar. Porque hoje nós falamos muito de qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? É uma coisa muito relativa. Muitas vezes as pequenas coisas, o cafezinho que você fez, esquecemos de falar que eu sou barista também, né? Apaixonado por café. Verdade. Aquele cafezinho que você faz no ritual de moer o grão, de preparar ali direitinho, toda a forma. Mas vai fazer um cafezinho? Não é um cafezinho. Tem todo um rolê ali para você preparar, ou preparar esse café para você. Olha, Hugo, vou fazer um café para você, como eu costumo fazer. Eu estou seguindo o meu propósito. Hoje, como desenvolvedor de pessoas, vamos dizer assim, né, como um transformador de vidas, no sentido positivo, o meu propósito é o ser humano. Se eu perder esse ser humano, e aí entra a liderança servidora. O fato de eu, numa hierarquia, ser o seu líder, o seu CEO, mas olha, Hugo, vou fazer um café para você, isso não me coloca menor. Porque nesse momento eu estou servindo. Olha, Hugo, estou vendo que você está trabalhando demais, cara, pedi aqui um lanche para você, eu vi que você não parou. Isso é uma liderança humanizada. É quando eu olho para as pessoas como pessoas que também sentem as mesmas dores que eu sinto. Liderança humanizada. A gente tem, culturalmente falando, aquele líder que ele tem um status de um pouco difícil de acessar. Eu acho que culturalmente a gente já tem algo de eu vou falar com o meu líder hoje. E a gente já vai com a cabeça um pouco baixa, a gente já vai com o ombro mais encolhido que o corpo fala, né? E como fala? Como fala.
Então a gente tem um pouco disso porque a cultura fala, meu, é o seu líder. E talvez isso já venha até de dentro de casa, de você vai falar com seu pai, você vai falar com sua mãe, você já fala, puta, então como me comportar com alguém que existe uma hierarquia? E cara, eu acho que essa é a questão que a gente tem que quebrar, socialmente falando, culturalmente falando, que líderes são como nós, com funções diferentes. Justamente. Um líder, né, ele tá ali, ele gerencia, mas sem o cara que está produzindo, sem o cara que está pensando ali também naquele outro processo, um líder não é líder. O líder só é líder porque existe pessoas. Um líder sem liderados não é um líder. Um líder sem pessoas não é um líder. Um líder que não reconhece o papel de cada uma das pessoas do seu time, do seu squad, não é um líder. E é o que eu falo, o chefe, ele está em extinção. Eu já trabalhei com pessoas assim, que eu tinha que ligar para o secretário e falar, dá para conversar hoje? Não, hoje não está atacado, conversa amanhã. Isso é muito ruim, porque só mostra distanciamento. E aí esse papel dessa pessoa que se distancia dos seus liderados, eu não sei nem se ele lidera, não é algo para a gente pensar, Sim. ele também não permite acesso. Então ele não sabe o que está acontecendo. Não há cumplicidade. Incrível. Quando eu sou um líder que estou no chão de fábrica junto com meus liderados, nós nos tornamos cúmplices, porque eu entendo que essa pessoa está junto comigo. E que se eu fizer alguma coisa errada, ela não vai me repreender, ela vai me chamar a atenção, olha, você errou, mas ela vai estar junto, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. E isso é uma questão importante. O líder, ele não pode ter receio, ele não pode se travar na hora de tentar aperfeiçoar, lapidar um profissional. Porque isso também existe. Também tem o líder aqui, mas também tem o líder aqui, que é o cara que ou ele é tóxico por estar ali numa, né, tem que ser assim, tem que fazer dessa forma, de uma forma até agressiva, e tem esse cara aqui também que tem receio de falar, receio de magoar, ser o amigão, e nem sempre o líder, ele não pode ser amigão às vezes. O líder não é popular. Eu não consigo liderar e ser popular o tempo todo, porque o líder também sabe dizer não. E quando nós ouvimos um não, a mesma coisa que você falou de exemplo dos pais. Quando um pai diz um não ao seu filho, ele não é popular nesse momento. E a liderança é uma atitude corajosa. Então, quando nós falamos de líder e olhando aí para inteligência emocional, para Daniel Goleman, toda essa questão, nós já falávamos lá na década de 90 da liderança coach. Coach é um termo que infelizmente foi banalizado na nossa sociedade, mas ele vem do esporte norte-americano. No início de 90 ninguém falava em coach no Brasil, eu já estudava liderança coach, porque é o que eu acredito. E para a gente não banalizar ainda mais essa palavra e não ter esse estranhamento, coach é treinador. Então o líder, ele está ali, e um treinar não é um treinar adestrador. Ele está ali para tirar o melhor do seu liderado. Porque Sim. Quando você pega um técnico de um time de futebol, de vôlei, ele sabe em que posição vai colocar cada um do seu time. E ele vai ajudar essa pessoa a extrair o seu melhor, a ser o melhor naquela posição. Então a liderança coach, que o Daniel Goleman coloca, e isso está escrito, não sou eu falando, isso é uma questão de estudos, é aquele líder que, olhando para o seu liderado, identifica a sua habilidade, o seu potencial e se dispõe a fazer com que ele se torne melhor. Esse é o líder coach, é o líder que treina. Então o líder, ele é um mentor, porque ele demanda um pouco mais de experiência, um pouco mais de visão e vai ajudar essa outra pessoa também a se desenvolver. Porque se eu não ajudo as pessoas que estão comigo a se desenvolverem, o meu time não se desenvolve. Falando em líderes que ajudam outros a se desenvolverem, é possível que o líder ajude as pessoas a encontrarem o seu propósito? Com certeza. Se o líder tem um propósito definido e claro para si, ele vai conseguir ajudar as outras pessoas também a encontrarem o seu. Porque ele, dentro dessa compreensão de liderança, ele vai entender que o papel dele é humano. E ele vai auxiliar essas pessoas que estão com ele a também se reconhecerem humanas e valorizarem aquilo que elas sentem. Porque entra essa questão, você falou há pouco de resiliência. Hoje o Nassim Taleb fala de antifrágil. O antifrágil é aquele que melhora com as adversidades. Nós vivemos um mundo caótico, um mundo líquido, como dizia Bauman. Todos esses autores que falam desse mundo VUCA, mundo Bunny, tudo isso que nós vivemos. E o líder, ele está acostumado a lidar com o caos, vamos dizer assim. Sim. E quando você olha para as pessoas que estão no caos junto com você, como apoios, uns apoiando os outros,
eu estou no caos, você está no caos, vamos nos apoiar, vamos nos segurar aí, Sim. eu consigo realmente fazer com que essa pessoa também se aproxime do seu propósito. E aí, pegando o gancho de palestrante, nas suas palestras, você leva muito forte essa questão do propósito. Mas hoje a gente percebe que é essencial as empresas terem um propósito porque elas precisam se humanizar cada vez mais. E você leva isso nas suas palestras? Como que funciona isso? Então, empresa com propósito. Primeira coisa que nós temos que entender é que o propósito está além de missão, visão e valores. Engloba isso. Certo. Mas é aquela pergunta, se a sua empresa fechasse hoje, o que o mundo perderia? E, Robson, pensando numa empresa que já tem o seu propósito definido, já tem o seu propósito sendo praticado, existe a possibilidade de existir uma lapidação da empresa estar ainda se desenvolvendo dentro desse propósito? Bom, se você olhar propósito como um final, dançou. O propósito nunca é um final. Você vai sempre lapidar o seu propósito. Essa empresa, ela tem um propósito, mas digamos que ela tem 50 anos de fundação. O propósito está ali no fundador, mas o mundo mudou. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, a ciência mudou. Então você precisa sempre lapidar o seu propósito. E essa lapidação, ela não pode partir só do alto escalão. Ela tem que ser feita no envolvimento de todos que estão ali, para que todos realmente transpirem esse propósito. Por isso que eu disse há pouco que é muito mais do que um quadro de missão, visão e valores. Isso tem que estar claro. E quando eu me coligo ao propósito da empresa, quando eu realmente acredito naquilo que eu faço, a empresa ganha muito. Porque está todo mundo na mesma sintonia. Você imagina, é a metáfora da orquestra. Né? Um líder, ele é um regente, ele é um maestro. Mas com a sua batuta, ele está ali olhando para cada um no seu momento certo, respeitando o momento de cada um para que aquela peça sinfônica saia. Mas ele também entende de música. Exatamente. Ele também sabe de música. Ele pode não saber tocar o oboé, não pode saber tocar um violino, mas ele entende de música e ele sabe em que momento cada um vai dar o seu melhor. Então esse propósito tem que ser lapidado e compartilhado sempre. E pensando também nessa lapidação, existem momentos que a empresa passa por mudanças, porque socialmente também estamos em mudança. A sociedade está em constante mudança. Então, supondo que que o propósito seja levar uma melhor experiência dentro de um café. O que é a experiência dentro de um café? Isso precisa ser mapeado constantemente. Então, automaticamente você tem um propósito, mas ele está sempre em desenvolvimento, porque a experiência vai mudar com o tempo. A experiência de sentar num café não é a mesma de 10 anos atrás. A gente sabe, né? É totalmente diferente. Até pensando no café, o hábito de tomar café no Brasil cresceu muito. E quando você vai tomar um café, o fato de você explicar, olha, esse café é um café do sul de Minas, ele tem um aroma mais frutado, você vai sentir notas de mel, de caramelo. São experiências, como no vinho, para que a pessoa também entenda que não é um simples café. Chega lá, jogar água no pó e pronto, está pronto o seu café. Sim. Esse café, ele tem notas e aromas diferentes, ele foi feito de uma forma diferente, muitas vezes ritualizada. Sim. E aí a pessoa vai curtir esse café. Não é simplesmente ir lá e tomar um cafezinho e acabou. Falando de café, pegando a ponte, por que barista? Barista na verdade, há mais de 10 anos eu curto café. E fazer a formação de barista era um sonho meu e do meu filho. E agora em julho, bateu com as minhas férias, eu fui fazer essa formação de barista e de métodos de preparo para conhecer um pouquinho mais de café. Hoje no Senac, dentre as disciplinas de liderança, eu trabalho com liderança na cozinha, para os alunos de gastronomia. E ali a gente acaba entrando em outro mundo, que é o mundo aromático, o mundo dos sabores, o mundo da beleza da alimentação, Certo. da hospitalidade, né, de você servir uma outra pessoa. E quando você volta, né, para trás das máquinas de café, entendendo desde a granulometria, como as pessoas realmente se posicionam, você olha cada detalhe dessa máquina para tirar um café expresso em 26 segundos, a crema perfeita, tudo isso. Não tem como olhar apenas como barista sem olhar para a equipe, sem olhar para cada peça dessa engrenagem para que tudo saia. Então, dentro desse processo, o que você está fazendo, comparando com aquilo que você vive. É natural, né? Você não se desliga. Eu não falo, não, agora eu sou o Robson barista, eu não vou pensar em desenvolvimento humano.
Não tem como, porque eu sou um só. Pensando em desenvolvimento humano, nunca vamos se limitar só ao que a gente trabalha. Até porque você pode ser professor, palestrante, terapeuta, você pode. Mas você também pode ser outras coisas. E você pode sim fazer uma pós, você pode sim estudar outros cursos, porque no final somos a soma de todas as experiências e conteúdos que adquirimos durante a vida. Robson, papo muito gostoso, muito bom, acrescentou muito no meu autoconhecimento. E pensando para finalizar, dentro de um propósito, dentro daquilo que a gente vive diariamente, que é a desmotivação ali de viver uma rotina, de encarar os problemas diários, o que você poderia falar para quem assistiu a gente até aqui com uma dica de como achar o seu propósito e de como se sentir um pouco mais motivado num mundo onde parece que tem um potencial de nos desmotivar. Motivação. Nós falamos de automotivação como um dos pilares da inteligência emocional. Já foi comprovado que aquela figura clássica da pessoa sentada no cavalo com uma varinha e a cenourinha e o burrinho, o cavalo seguindo lá para pegar a cenoura, que é a motivação extrínseca, Sim. ela não funciona por muito tempo. O que nos motiva é aquilo que nós acreditamos. Então, quando eu descubro o meu propósito, é muito mais fácil eu me automotivar, eu trabalhar esse pilar da inteligência emocional, porque eu tenho certeza do que eu estou buscando. Para muitos pode não fazer sentido, porque propósito é meu. É uma coisa que faz sentido para quem o vive. Então, o que nós podemos buscar? Hoje nós temos muito conteúdo nas redes, como a gente está produzindo aqui, e que pessoas que falam seriamente, com embasamento científico sobre essas temáticas, e buscar realmente esse processo de autoconhecimento. O autoconhecimento não vem de farmácia, não é uma pílula, não é uma mágica, mas ele começa no primeiro passo, é você se olhar. Você se olhar no espelho. Eu costumo brincar com os meus clientes em terapia que eu vou dar um espelho de presente. Porque aí você vai se olhar. Se olha. Quem é você? E é uma pergunta que nós vamos fazer a vida toda. Mas quando você começa a se olhar e perceber o seu potencial, o que você tem de melhor e parar de se colocar defeito, você já está começando, como um Pokémon, a evoluir um pouquinho. Então esse processo evolutivo, ele acontece quando você realmente começa a identificar aquilo que você busca e principalmente quem você é. Perfeito. A minha reflexão sobre o que você disse é: temos uma bússola interna que ela nos guia para aquilo que realmente somos. E essa bússola ela é única para cada um. Se você tem coragem de seguir essa bússola, mesmo que aqueles que estejam em volta dizendo não siga, não faça, não tente, você consegue algo excepcional do outro lado de ter encarado esse processo de se buscar, porque socialmente as pessoas estão acomodadas em querer seguir uma linha, uma regra, uma receita, e na verdade não existe uma receita para você ser quem você é único, então a receita é única, o caminho é único. Não devemos pegar e seguir receitas prontas, porque isso veio de outra pessoa. Podemos sim tirar uma base, podemos sim nos inspirar, estudar o que já foi feito, como a ciência é assim, eles estudam o que já foi feito, mas estão sempre buscando inovações. Mas a questão é, isso dentro de você precisa ser vivido e só vai ser vivido se você tiver coragem de enfrentar as dificuldades, os paradigmas sociais e você se encarar e seguir um caminho que é desconhecido, sim, porque ninguém viveu aquilo que só você pode viver, não é verdade? Justamente. Justamente. Então, por isso que é importante, né, nós fugirmos dos gurus. Eu não quero ser guru de ninguém. O fato de eu trabalhar com mentoria de propósito, mentoria em desenvolvimento humano, é justamente para que a pessoa se liberte de mim. Porque ela precisa caminhar sozinho. Como terapeuta, idem. Eu não quero um cliente dependente de mim. Eu quero que ele crie um ferramental para poder se desenvolver. E eu ser aquele que dei um empurrãozinho, um insight. Perfeito. Porque ser guru é muito complicado. Porque aí te obriga a querer ser igual a alguém. Ninguém é igual a ninguém. E liderança é respeitar essa individualidade. Robson, muito obrigado por estar aqui.
Foi um papo incrível, incrível. Eu, acima de todos, sou o mais presenteado, porque eu tive essa oportunidade e agradeço também quem esteve aqui até o final, quem escutou o Robson. A gente vai colocar aqui as redes sociais do Robson, os canais que ele costuma falar sobre seus projetos, falar sobre si mesmo, né, também. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade, é sempre bom falarmos do que nós acreditamos, né? Isso é muito legal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @professor Robson Santos, com 2 R's, e @acoma, com K, desenvolvimento. A Coma é o meu projeto profissional e é uma empresa preocupada com conexão, com desenvolvimento humano através de parcerias e conexões. Então, @professor Robson Santos e @acoma desenvolvimento. Muito obrigado e espero que cada um de vocês encontre o seu melhor, porque dentro de você é o que você tem. E curte aí o nosso vídeo, comenta, fala se você tem um propósito, se você pode agregar, afinal, vivemos num mundo onde nada podemos fazer sozinhos. Então, comenta aí, manda seu comentário sobre o seu propósito ou uma dica de como alguém pode achar o seu propósito. Valeu, obrigado! Tchau, tchau, gente!